Clara Lessa faz parte da Fraternidade O Caminho e integra o Ministério de Artes dessa fraternidade, no núcleo Santa Terezinha. Ela é a nossa personagem de hoje no quadro Artista da Fé. A arte sempre foi algo que fez parte da vida da Clara Lessa. Desde pequena, ela fazia aula de dança e teatro e, naturalmente, em todos os seus momentos, ela incluía esse dom, tanto na escola como no convívio com a família. Por ser de uma família católica, a artista também utilizava de suas habilidades para servir na igreja, sempre de forma espontânea, por vontade própria. Clara foi crescendo e ao longo do tempo foi percebendo que aquilo que fazia faltava algo. Ela explica com detalhes como foi essa percepção que impulsionou sua mudança. Eu acho que tanto a dança como o teatro, eles sempre tiveram presença na minha vida. Isso desde pequena, porque eu sempre gostei muito de arte. Então, mesmo antes de fato me reconhecer como igreja, eu sempre queria estar em tudo que envolvesse arte, seja em coisas da escola. Eu cheguei até a fazer alguns cursos de dança, teatro, e eu sempre gostei muito disso. Só que, claro, né, quando a gente cresce, muitas coisas elas vão meio que manchando a nossa arte, né? Porque toda arte, ela nasceu para expressar uma coisa, que é a beleza. E antes disso, mesmo quando eu era pequenininha, eu não entendia muito bem isso. Então eu fazia porque eu gostava, seja o teatro, seja a dança, eu fazia tudo isso porque eu gostava, porque era algo que me fazia bem. Só que à medida que eu fui crescendo, eu percebi que faltava alguma coisa naquilo. Então eu acho que essa questão da arte, a dança e o teatro foi a maneira mais certa que Deus encontrou para me converter. E para que eu entrasse num processo também de conversão. Porque foi quando eu encontrei um sentido para a minha arte que eu vi que realmente havia sentido em fazer aquilo. Porque antes eu fazia porque me fazia bem. Hoje, por exemplo, quando eu faço porque eu sei que aquilo dali não é só porque eu estou fazendo aqui, vai ser uma alegria e pronto. Não, mas é uma alegria que ela vai me saciar porque eu sei para onde ela vai e para quem eu estou fazendo. E foi a partir dessa percepção que Clara viu que o seu dom poderia tocar e transformar a vida de outras pessoas, sendo então uma mensageira de Deus. Só que quando eu comecei a converter isso, que foi justamente quando eu me reconheci como igreja, quando eu comecei a converter isso, eu percebi que, de fato, há sentido e há alegria em fazer algo para alguém. Tem até um teórico que eu gosto muito, que ele fala, né, que você é aquilo que você ama. E, de fato, hoje eu percebo que eu sou aquilo que eu amo porque eu faço algo para quem eu amo. Eu danço, eu interpreto para quem eu amo. E como eu vi num monólogo até esses dias, né, vai falar que a minha alegria hoje em dia é ver que as pessoas saíram com novas vestes, mas vestes que foram rasgadas porque elas encontraram amor por meio da minha arte. Apesar de já ter esse pensamento de mudança, de querer levar a palavra do Senhor para o próximo, foi a partir de um comentário feito por uma integrante de um grupo na qual Clara fazia parte, que ela começou a ter uma reflexão mais profunda sobre o seu servir. E um dia no encontro de servos na RCC, uma pessoa chegou, olhou para mim e falou assim, você é uma artista. E eu fiquei assim, eu sou uma artista, eu nem gosto desse ministério, para mim o povo tá lá só para aparecer. E a pessoa disse, não, você é uma artista. E aí quando a pessoa disse isso, eu parei para pensar, eu sou uma artista, mas como eu sou uma artista? Se aquilo que eu faço, se a arte que hoje em dia tenho dado para Deus não é algo que preencha Ele. E isso eu era bem novinha, acho que foi em 2016, 2017, por aí, então eu era muito nova. E pensei, mas como eu posso converter isso? E meu grupo de oração, ele estava passando por uma necessidade muito grande, assim, quesito de artistas mesmo. Ele não tinha pessoas que dançassem, pessoas que cantassem. Então, pela necessidade, eu e a minha irmã, a gente começou a fazer isso no nosso grupo de oração. A partir de então, a artista passou a ressignificar o dom que tinha e a encontrar o verdadeiro significado naquilo que fazia. E eu fui percebendo que aquilo que eu fazia atrás, aquilo que eu fazia no mundo, de dançar por dançar, interpretar por interpretar, não era algo que de fato me preencheria, não era algo que de fato me trazia um valor. E quando eu fazia isso para Deus, eu tinha certeza de que terminou o dia, mas eu ia encontrar uma alegria ali, Deus ia falar comigo de alguma forma. E assim Deus foi fazendo. Em cada apresentação, eu tenho um costume muito grande de sempre rezar e tirar uma passagem que vá me nortear para a minha apresentação. E eu fui percebendo que a dança, o teatro, ele era uma forma que Deus usava para me aproximar mais dele. Então, eu posso dizer que assim eu encontrei sim o meu lugar dentro da igreja. Foi sabendo aonde eu poderia me preencher e dar não de mim, mas dar de Deus para o outro. Clara revela ainda sobre a necessidade de refletir diariamente sobre esse servir, para que a vaidade não tome de conta
do seu coração. A dança e o teatro, como eu já falei, né, é um processo de conversão. Então ela é um processo de conversão muito grande para mim, porque eu sei que o artista ele é muito tentado à vaidade. O artista ele tem uma tentação muito grande em querer dar de si. E quando na minha dança eu dou de mim, a minha dança ela é falha, porque ela não chega no coração do outro com aquilo que Deus quer passar. Então eu acho que hoje eu me sinto uma guardiã da identidade, sabe? Uma guardiã da identidade da dança, sabendo que ela pode se corromper pelo meu eu. E por isso todos os dias eu tenho que lembrar que eu sou necessitada de Deus, que a minha arte necessita de Deus, que o meu teatro necessita de Deus, porque eu sei muito disso, eu sei das tentações que eu tenho com a vaidade, de querer muitas vezes me mostrar. Eu acredito que isso seja realmente uma providência de Deus. Acho que Deus ele não permite que de fato a minha arte seja 100% convertida, porque talvez se fosse, eu me acostumaria em fazer isso, eu não faria mais com tanto amor. Mas é buscando um processo de conversão e todo dia tratando como um novo que eu consigo converter aquilo que é o meu pecado, aquilo que são os meus erros em beleza e convertê-las em Deus. Porque a arte ela chega de encontro ao coração do homem para satisfazer a necessidade do coração do homem. E o homem não tem necessidade de outra coisa senão de Deus. A artista conta também como é para ela realizar esse serviço de evangelização ao próximo. As pessoas, muitas vezes os pregadores, eles falam de Deus, as pessoas cantam de Deus. Nós fazemos com que as pessoas possam ver Deus, por meio de gestos, por meio de uma dança, por meio de um teatro. Então as pessoas elas podem visualizar ali aquilo que está sendo falado, aquilo que elas ouviram. Então eu acho que a arte, ela dentro da igreja, principalmente a minha missão enquanto artista, é de tornar real aquilo que muitas vezes as pessoas ouviram falar. Por servir desde muito nova, Clara tem diversos testemunhos relacionados com sua caminhada de igreja. Ela relembra um deles que a deixou profundamente feliz. Uma das coisas que eu tenho, que acredito todos os meus amigos, todas as pessoas que já me viram dançar, sabem que eu só danço sorrindo. Eu sempre, seja qualquer dança, eu só danço sorrindo. E uma vez eu fui dançar na vigília de Pentecostes, na Shalom. E aí um tempo depois, muito tempo depois, uma pessoa me mandou, que é até da própria comunidade, né, e que eu admiro bastante, ela mandou assim: meu Deus, é você, a menina do sorriso. E naquele dia, eu só consegui olhar para o teu sorriso, eu só consegui olhar e ver Deus ali. Então eu percebo que vai muito mais do que um passo, um levantar de braço, um levantar de perna, não. Mas quando você deixa que Deus invada, e eu sempre falo isso para todos os ministros da comunidade, que fazem parte do ministério, vocês podem errar o que for, mas não deixem de sorrir. Porque muitas vezes se a gente erra um passo, não tem problema, a gente corrige ali. Mas no nosso sorriso a gente revela a Deus, a gente mostra que a gente está feliz nisso. Então acho que os maiores testemunhos que eu tenho dentro da arte foram as vezes em que eu mostrei a alegria que é ser de Deus na minha arte. E para mim não tem outra forma de mostrar essa alegria senão pelo meu sorriso. Senão dar Deus sorrindo, dançando, interpretando. Além de evangelizar o próximo, de levar a verdadeira alegria para o outro, ela também se sente fortalecida e preenchida através desse dom. Sim, eu gosto muito de rezar dançando. Eu acho que é a minha forma de maior intimidade. Tem uma música que eu gosto muito que ela fala: esse é o jeito que eu encontrei para dizer que eu te amo. Os outros jeitos eu aceito, mas para mim este é perfeito. Então eu acho que eu encontrei perfeição em dizer para Deus o quanto eu o amo daquele jeito. Deus poderia ter imensas formas de me salvar, poderia ter imensas formas de me fazer bem, mas Ele encontrou na arte esse refúgio para mim. Então muitas vezes quando eu estava triste, seja no meu quarto, às vezes eu colocava uma música e eu começava a dançar espontaneamente. Daí nascia uma coreografia, daí nascia algo que futuramente a gente apresentava no grupo de oração, seja da comunidade, ou seja em um retiro mesmo da comunidade. Daí eu partilhava também com os meus ministros e a gente vivia essa partilha. Eu percebo que a dança ela é muito isso, muito mais do que te unir com Deus, ela te une também com o outro. Porque quando a gente partilha dessas coreografias, daquilo que veio, e no ministério lá da comunidade a gente tem muito disso. É uma característica a gente montar juntos a nossa dança. Então, por exemplo, um apresenta uma coisa, o outro vê se gostou, e aí vai limpando a coreografia, vai montando. Então eu acho que também é uma forma de viver em comunidade essa dança. E é através dessa união de servos, dessa comunhão de ideias e a junção de tantos dons que faz com que os desafios sejam enfrentados com mais facilidade e a evangelização do próximo aconteça verdadeiramente.